Oi, gente, meu nome é Ieda e eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso. E eu tô passando aqui para encorajar vocês a participarem do Clube de Leitura Bíblico. Eu já sou membro, participei em 2022 e 2023. Eu gostaria muito de mostrar aqui meus certificados, mas um está na loja e o outro ainda não chegou. Mas o que eu quero encorajar vocês? Primeiramente, por ele ser um plano gratuito e por ele, em tempos modernos, nos levarmos à verdade sagrada da Bíblia. Hoje, totalmente, com um ensino novo, um ensino que já estava ali, mas que muitas das vezes nós nos deixamos levar por instituições, por religiões. Falo isso com muito temor e respeito, porque alguns estabelecimentos, algumas igrejas, elas são uma grande porta para o evangelho, mas o evangelho renovador, o evangelho que faz com que nós nos coloquemos na nossa condição de pecadores, que nós venhamos reconhecer as nossas humanidades e a soberania do nosso Deus, a graça do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todo o sacrifício que já envolveu a morte dele e ressurreição, para que hoje pudemos ter uma vida digna, a começar aqui, ainda que haja lutas, e não são poucas, porque o cristão, a gente passa e as coisas concernentes a essa vida não vão isentar, nós não seremos isentos, porém a gente tem uma paz. Como é que a gente vai aprender? A Bíblia, ela é um livro complexo. Então eu gostaria muito de falar para vocês, coloquem isso como alvo, como meta. Às vezes a gente traça tantas metas no início do ano, mas às vezes uma nos basta, a nossa vida espiritual. E automaticamente a nossa vida espiritual caminhando, progredindo, as outras vão acompanhar. Então eu gostaria muito que vocês pudessem acessar, fazer essa virada de chave, com toda a humildade a gente buscar, porque não é essa informação, é esse conhecimento. O pastor que conduz isso, ele não está preocupado em divulgar a sua igreja, mas sim o evangelho. Ele usou uma ferramenta, a hermenêutica, o texto complementando o outro texto, é uma leitura agradabilíssima. Eu quero dizer para vocês que hoje eu busco me reconstruir através desse conhecimento, me reformar. Hoje eu entendo que só o Espírito Santo, através do conhecimento da verdade sagrada, é que pode realmente nos libertar e nos fazer entender mais sobre nós até. Eu acho que eu aprendi mais sobre mim, sobre meu temperamento, sobre minhas condutas, é sobre ética, moral, juízo, justiça, é uma bênção. Eu garanto que vocês não vão se arrepender. E se vocês não puderem estar ao vivo, naquele cotidiano, fica gravada, é com comodidade, mas invista um tempo. Eu investi e hoje eu me sinto muito melhor. E lembrando que a nossa vida não é aqui. Como dizia um velho ditado, ou dizem ainda, ninguém vai ficar para semente. E é depois que conta. Vale a pena. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais um dia, que nos reunimos nesta sala de leitura que é aberta todos os dias, diariamente, a partir das 5h57 da manhã. Entramos ao vivo, colocamos aí uma contagem regressiva para aguardar que vocês sejam notificados e entrem para a nossa sala. Bom, coloque aí nos comentários seu nome, de onde você nos acompanha, se está tudo bem por aí, se você me ouve bem, se você está me vendo bem. Dessa forma eu tenho um retorno aí de como que está chegando para vocês o nosso vídeo, a nossa imagem, e assim a gente segue com a nossa leitura, tá bom? Não esqueça sempre de clicar aí no like, dar o joinha, é uma forma de você se comunicar com o YouTube, de que você está gostando desse plano, que você está participando. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, isso é importante. Isso nos ajuda a seguir alcançando novos inscritos através do próprio YouTube.
Quando a plataforma vê que as pessoas estão entrando nesse conteúdo, estão clicando no joinha, estão se inscrevendo no canal, tocando no sininho, a plataforma entende de que o assunto tá legal. O que eles fazem? Eles sugerem para outras pessoas. Você já esteve aí passando na timeline do YouTube e de repente chega um vídeo sugerido para você. Se você, por exemplo, se você gosta de ver, deixa eu ver aqui, conteúdo sobre animais. De tanto você vê conteúdo sobre animais, o YouTube vai sugerindo mais de outros canais para você. E ele sugere de canais que são relevantes. Então é assim, se tiver nesse momento alguém no YouTube procurando alguma coisa sobre Bíblia, leitura de Bíblia, estudo bíblico, e aí a plataforma entender que esse conteúdo é legal, as pessoas estão gostando, o próprio YouTube vai sugerir para essas outras pessoas. É uma forma da gente compartilhar a palavra de Deus, né? Vamos usar a tecnologia ao nosso favor. Então, o plano é gratuito. A única coisa que eu peço a você é que interaja conosco. Deixe o seu nome, de onde nos acompanha, coloque aí nos comentários aquilo que você vê que é interessante durante a leitura, se inscreve no canal, compartilhe, enfim, tudo isso aí faz parte, tá? Se você está chegando por aqui hoje, independente do horário que você está nos assistindo, digo para você, comece da forma certa. Você precisa assistir os 2 primeiros dias. É muito importante que você assista os 2 primeiros dias. Então, segue com a leitura que nós estaremos fazendo na sequência, ou já se programe aí para em outro horário você resgatar os 2 dias anteriores. Tá bom? Então vamos fazer a nossa breve oração para que possamos iniciar aqui na leitura de Marcos, tá? Te louvo, Senhor, te agradeço por mais uma manhã na Tua presença, com esses amigos leitores da Tua Palavra. Estamos diante de um livro que foi escrito por homens que receberam o sopro divino e a inspiração do Espírito Santo. E é o único livro em todo o mundo que nós podemos ler na presença daquele que o inspirou. O mesmo Espírito que inspirou homens e mulheres para que ficasse registrado o que está neste livro é o mesmo Espírito que está em nosso meio. Então esse é um diferencial para a nossa leitura. Não é como qualquer outro livro que lemos, mas nunca na presença do autor, a não ser que seja um amigo, uma pessoa próxima que temos acesso. Esse livro é diferente. Nós vamos lê-lo na Tua presença. Então, que o Senhor aqueça o nosso coração enquanto estamos lendo. Fale ao nosso coração e revela-nos a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Marcos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Marcos. Seria interessante se você tivesse uma Bíblia igual a que eu estou lendo, que é a King James 1611. Fique tranquilo, se você não tem, eu compartilho a Bíblia na tela para você ler junto. Mas seria interessante você ter a sua. E se você se interessar também, seria bom você ter essa aqui para anotações. Eu já fiz aqui as minhas anotações, já me preparei para a leitura de hoje, vou te entregar algumas anotações, mas você também é livre para fazer a anotação que você quiser, tanto na sua Bíblia quanto em um caderninho à parte. Fique à vontade para você fazer as suas anotações. E eu vou colocar também no grupo, diariamente, os acréscimos e as referências. As referências que eu citar aqui, eu tenho um estudo. Diariamente eu vou preparar um estudo e colocar no grupo do WhatsApp. Então vamos ao livro de Marcos. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Tem uma pequena introdução aqui que eu posso compartilhar com vocês também, na minha Bíblia. Marcos. O Evangelho de Marcos enfatiza fatos e ações. Jesus está em plena atividade, curando, expulsando demônios, fazendo milagres, correndo de lugar em lugar e ensinando.
Em Marcos, tudo acontece imediatamente. Você vai perceber isso. É muito bacana, muito interessante que a forma de Marcos escrever, você vai ver que ele coloca uma cena atrás da outra. É um milagre atrás do outro, um acontecimento atrás do outro, até que chegue a Semana da Cruz. Aí a coisa dá uma acalmada. Mas a leitura assim, do livro de Marcos, se você fosse ler direto, né, sem a pausa que nós vamos dar diariamente, você ia ver que é um acontecimento atrás do outro. É como se fosse um filme de aventura. Assim que um evento termina, outro começa. O passo rápido desacelera quando Jesus entra em Jerusalém. Depois disso, os eventos são registrados por dias e o último dia do Messias por horas. Então, uma breve introdução aqui para o livro de Marcos. Vamos aqui a Marcos capítulo 1. O que nós vamos notar aqui já no primeiro versículo? Ó? Marcos capítulo 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós notamos aqui qual é o propósito do livro já. No primeiro versículo já deixa claro, já identifica o que Marcos, qual a intenção do autor, né? Do João Marcos, ao escrever esse livro, o Evangelho de Marcos. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, já é o nosso combinado de princípio de interpretação que nós falamos ontem, tá? Então a gente já tem que começar entendendo a intenção. Quando for parábola, eu vou te falar, olha, isso aqui é uma parábola. Desculpe. Então a gente já nota aqui a intenção. Qual é a intenção dele? Falar sobre o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, né? A boa nova de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, ele já começa identificando aqui que o Evangelho é de Jesus Cristo e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai ser a principal ênfase aqui do Evangelho de Marcos, destacar que Jesus é o Filho de Deus. Eu já vou te dar aqui algumas referências e isso vai estar no estudo que você vai receber lá no WhatsApp. As ênfases destacadas aqui no livro de Marcos, que Jesus é o Filho de Deus. Por exemplo, a gente tem a primeira ênfase aqui em Marcos capítulo 1, no versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 11. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então, uma voz do céu confirmou que Jesus é o Filho de Deus. Depois nós vemos espíritos imundos, demônios, né? Reconhecendo e confessando que Jesus é o Filho de Deus. Marcos capítulo 3, no versículo 11. Veja aí, Marcos capítulo 3, versículo 11. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e clamavam dizendo: Tu és o Filho de Deus. Tem outra referência também, eu vou colocar lá, está no estudo, depois você vai receber. Nós vemos agora aqui em Marcos capítulo 9, Deus reafirmando, Marcos capítulo 9, na transfiguração, né? No Monte da Transfiguração, Marcos capítulo 9, versículo 7. E formou-se uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Mais uma vez confirmando. Marcos capítulo 12. Agora, em Marcos capítulo 12, Jesus está falando em uma parábola sobre ele mesmo e o colocando como Filho de Deus. Só que aí já é um pouco mais extenso. Daqui a pouco a gente chega no capítulo 12. A gente teria que ler o capítulo 12 inteiro para você entender aqui que na parábola Jesus se coloca como Filho de Deus. Marcos 12. Só estou te dando uma introdução, depois a gente vai ler o capítulo inteiro. Em Marcos 13, versículo 32, aqui Jesus faz uma alusão.
Ó, Marcos 13, versículo 32. Agora aqui já é uma alusão e colocando ele como o Filho de Deus. Ó. Mas daquele dia e hora nenhum homem sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, ele faz uma alusão a ele mesmo. Certo? Tem também mais uma referência, Marcos capítulo 15, no versículo 39, onde o próprio centurião, quando Cristo está na cruz, o próprio centurião também faz uma declaração. Ó. Marcos 15, versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo-o gritar e render o espírito, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Então, deste modo, a gente entende que o propósito de Marcos era chamar as pessoas a se arrependerem, como a gente vai ver já no início do capítulo, e essas pessoas responderem com fé, responderem às obras de Jesus, os feitos de Jesus, com fé de que ele era Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Tá? Então a gente já percebe isso aí, porque o destaque maior em todo o livro é a ênfase de que Jesus era o Filho de Deus. Então vamos lá para Marcos capítulo 1. Vamos ler novamente. Marcos 1, versículo 1. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. Eu deixei grifado aqui, e eu te aconselho que você grife na sua Bíblia também. Eu grifei aqui já na minha já. Ó, a minha eu já fiz as minhas anotações. Ó, e aí eu vou passando para você como que eu fiz. Como que eu fiz? Ó, deixa eu te passar aqui. Então, onde eu grifei aqui, ó, eu circulo o versículo. Ó, eu circulei aqui o versículo 2 com uma caneta. Circulei o versículo 2. E eu grifei aqui na minha Bíblia o destaque aqui que eu vou te dar um acréscimo. Aí esse acréscimo você coloca aqui do lado, ó, aqui do lado da sua Bíblia. Por exemplo, ó, versículo 2. Qual é o destaque? Como está escrito. Veja que o autor do livro, antes de dizer algo, ele já colocou assim, ó, como está escrito. Então eu grifei como está escrito. Coloquei aqui do lado, ó, versículo 2, ó, versículo 2. E o porquê? Qual é a referência? Qual os significados? Sempre eu vou colocar aqui do lado. Então, quando João Marcos, ele coloca no livro assim, ó, como está escrito nos profetas, qual a intenção dele ao fazer isso? Essa expressão, como está escrito, traz autoridade ao que a pessoa vai falar. Tipo assim, eu não estou falando de mim mesmo. E o que está acontecendo aqui já era uma profecia. Olha, já estava escrito. Onde estava escrito isso? Aí você anota aí do lado, ó. Versículo 2, coloca aí na primeira linha. Versículo 2. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Então, em Isaías, capítulo 40, versículo 3, já tinha uma profecia que dizia o que estava acontecendo naquele momento. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Olha só. Isaías, capítulo 40, versículo 3. A voz daquele que clama no deserto. Preparai vós o caminho do Senhor. Fazei reta no deserto uma estrada para o nosso Deus. Então, Isaías já tinha profetizado a uma voz que clamaria no deserto com a intenção de preparar o caminho do Senhor, de Cristo. Então, em Isaías já estava escrito isso, e no tempo de Jesus, isso acontece se cumprindo na vida de João, conhecido como João Batista.
Então, Marcos ele vai falar agora de João Batista. Mas antes de falar de João Batista, então ele coloca essa expressão, como está escrito nos profetas. Eu estou aqui repetindo porque é o nosso primeiro dia, até você pegar o jeito, depois você já sabe. Quando eu falar assim, grife e anota, você já sabe como funciona. Então faça o seguinte, pega uma caneta, circula o versículo 2, escreva ali do lado, versículo 2 igual Isaías 40, versículo 3. Então, como está escrito? Aí você vai ter aqui a referência do lado. Onde estava escrito? O que estava escrito? Isso vai facilitar até para você ajudar as outras pessoas, certo? E aí você pega aí o seu marca-texto e grifa o versículo 2 ou somente a expressão como está escrito. Certo? Então, isso aqui narra o cumprimento dessa escritura. Bom, na sequência, ele vai falar, né, sobre isso. Eis que eu envio o meu mensageiro diante de tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Versículo 4. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, eu deixei grifado também esse versículo 4. Se você quiser, grife o versículo 4 ou a palavra batismo de arrependimento. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Batismo de arrependimento. O que quer dizer arrependimento? Anote aí do lado, versículo 4. Arrependimento significa mudar de ideia, mudança de mentalidade. Então, arrependimento no original grego, que é uma palavrinha metanoia, significa mudança de ideia, mudança de mentalidade, mudança de mente. Paulo vai chamar também de renovação de mente. Tá? Então, arrependimento é mudança de ideia, mudança de mentalidade. E aqui, batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, assim, o batismo nas águas, o mergulhar nas águas, não é que aquele mergulho faz com que a pessoa tenha os seus pecados redimidos. Não é que é o batismo que lava a pessoa dos pecados. O batismo é uma cerimônia, é um algo simbólico. É um algo simbólico que representa que a pessoa, a partir daquele momento, ela mudou a mentalidade no que diz respeito ao pecado. Então, o batismo de arrependimento significa a mudança de mentalidade, ou seja, eu vou deixar de praticar esse pecado deliberadamente, uma vez que eu estou arrependido e reconheço que as minhas ideias sobre aquilo que era certo estavam erradas por causa do Evangelho. O Evangelho me convence que isso estava errado. Me arrependo, mudo a minha mente e passo a fazer diferente. Então, o batismo, ele marca esse fato na vida de um cristão. Tá bom? Depois, se você quiser, eu vou colocar lá no grupo que eu anotei aqui. Vamos continuar. Versículo 5. E iam ter com ele toda a terra da Judéia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno de sua cintura, a semelhança de alguns profetas, inclusive Elias. E ele comia locustas e mel silvestre. Versículo 6, grife aí locustas. O que significa locustas? Escreva aí do lado. Locustas é igual a gafanhoto. Então, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Por que mel silvestre? Porque esse néctar ele era extraído de flores silvestres. A exemplo, o alecrim do campo e algumas outras flores silvestres. Tá? Versículo 7. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, e que não sou digno de, inclinando-me, desatar a correia das sandálias.
eu em verdade, olha só, eu em verdade vos tenho batizado com água, ou seja, é um fato simbólico. Eu vos tenho batizado com água, uma simbologia, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, deixe grifado aí o versículo 8, grife o versículo 8. Ó. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Anote lá do lado, ó. Batismo de João, batismo simbólico. Vou esperar um pouquinho para você escrever. Batismo de João era um batismo simbólico. O batismo de Jesus era a introdução da realidade do reino em nós. Por isso que João falou assim, ó, o que eu estou fazendo aqui é só simbólico. O que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Porque o que eu faço aqui é o seguinte, eu prego para vocês, para que vocês se arrependam, mude a mente de vocês. Fizeram isso? Então tá bom. Eu vou aqui simbolicamente sepultar a velha criatura, a sua velha mentalidade. Agora, o que vem depois de mim, ele vai introduzir em vocês a realidade do reino, que é o Espírito Santo. Mais para frente a gente vai falar sobre o Espírito Santo nas próximas leituras. Tá bom? Dúvida, essa leitura será de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse? Sim, nós vamos ler toda a Bíblia. Então vai exigir de nós aí um pouco mais de tempo, paciência, dedicação, mas tudo isso eu falei já nos 2 primeiros dias, né? Deixa eu continuar, senão acaba me tornando repetitivo. Então vamos lá, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como pomba descendo sobre ele. Note que Espírito está com E maiúsculo. Faça anotação lá no rodapé da sua Bíblia, lá no rodapé ou no seu caderninho, faça anotação. Eu anotei aqui, ó, na minha Bíblia. Escreva assim, ó, Espírito com E maiúsculo igual Espírito Santo. Espírito com E maiúsculo é igual a Espírito Santo. Quando você vê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, diz respeito ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. Espírito com E minúsculo pode ser o Espírito do homem. Vou falar devagar para você anotar. Espírito com E maiúsculo igual ao Espírito de Deus, Espírito Santo. Espírito com E minúsculo se refere ao Espírito do homem. Espírito do homem. O espírito relacionado a um ensino ou uma filosofia, espírito relacionado a um ensino ou uma filosofia. Sabe aquela coisa quando você está ensinando uma coisa para alguém e você fala assim, fulano, pegou o espírito? Pegou o espírito da coisa? Então, existem alguns pontos na Bíblia que também usa essa palavra espírito nesse sentido de interpretação no contexto geral. O espírito da coisa, o espírito no sentido de o ensino, a filosofia de vida. O espírito do mundo é um, por exemplo. O espírito do mundo, a filosofia do mundo, o que rege esse mundo, como as pessoas pensam nesse mundo, é uma coisa. O Espírito de Cristo, aí já é outra. Existe o Espírito Santo com E maiúsculo e o Espírito de Cristo, que se refere ao ensino de Cristo. A gente vai ver isso mais para frente, mas anote aí no rodapé. E também é claro que você vai ver na Bíblia Espírito com E minúsculo, referindo-se a espíritos malignos, a demônios. Sempre com E minúsculo, tá? Versículo 10. Imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito, E maiúsculo, como pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E imediatamente o Espírito o conduziu para o deserto.
Então vamos interpretar isso aqui? Deixa eu ver como está o seu nível de interpretação. Qual foi o espírito que conduziu Jesus para o deserto? Está espírito com E maiúsculo ou E minúsculo? Versículo 12. Então veja, versículo 10. Imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o espírito como pomba descendo sobre ele. O espírito desceu sobre ele. Imediatamente, versículo 12, o espírito conduziu para o deserto. Qual foi o espírito que conduziu Jesus para o deserto? Escreva aí nos comentários. Deixa eu ler aqui nos comentários e ver como que está aí como que está a sua capacidade de interpretar de acordo com aquilo que nós temos ensinado. Coloca aí nos comentários. Você que está assistindo em outro horário, comente também, participe. Depois eu leio todos os comentários e alguns eu até respondo. Qual foi o espírito que conduziu Jesus para o deserto? Escreva aí nos comentários. A Etiane Bustamante, do Rio Grande do Sul, escreveu o Espírito Santo. A Celiane Lima, o Espírito Santo. Sandro, o Espírito Santo. O Espírito de Deus, a Zenate colocou. O Espírito Santo, sim. O que é que nós notamos? É muito claro, é muito evidente aqui. O mesmo Espírito do versículo 10 é o Espírito do versículo 12. O mesmo Espírito aqui, do versículo 10, com E maiúsculo. O Espírito desce sobre ele, o Espírito leva ele para o deserto. É o mesmo Espírito. Veja que interessante. Versículo 13. Seu Edson, um abraço, seu Edson. Deus abençoe o senhor. Versículo 13. E ele esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e estava entre as feras e os anjos o serviam. Ponto. Marcos resume a história, né? A gente vai ver nos outros evangelhos falando de toda a tentação, como foi. Marcos resumiu a história aqui. O negócio de Marcos é ação. Vamos lá, ação. O que aconteceu depois, vamos falar da cruz. Marcos era diferenciado. Versículo 14. Ora, depois que João foi colocado na prisão, João Batista foi preso. Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então veja, João pregava arrependimento. Jesus começa a pregar e a primeira pregação dele é o quê? Arrependimento. João pregava: se arrependa, o reino está vindo. Mude a sua mente, renove a sua mente, mude o seu jeito de agir, mude o seu jeito de pensar. O reino está vindo. João é preso. Jesus começa a pegar e diga: arrependei-vos, porque o reino já chegou, já cumpriu. O tempo está cumprido. O reino de Deus está bem próximo. Se arrependam. Então, arrependimento é o primeiro passo na vida de um cristão. Anote aí na sua Bíblia se você quiser. Isso eu nem tinha anotado. Anote aí, arrependimento é o primeiro passo para a vida de um cristão. Mudança de mente, renovação de mente, mudança de mentalidade. É o primeiro passo para a vida de um cristão. Versículo 16. E andando junto do mar da Galileia, ele viu Simão e André, seu irmão, os quais lançavam a rede ao mar, pois eles eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. E imediatamente eles abandonaram suas redes e o seguiram. E ele, indo um pouco adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as redes. E imediatamente ele os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com seus assalariados, o seguiram. Eles entraram em Carfanaum e imediatamente, no dia do Shabat, entrou na sinagoga e ensinava. Grife aí o versículo 21. Circule com a caneta o versículo 21. Grife a palavra Shabat. E do lado você coloca o significado. O que significa Shabat? Quando nós estivermos lá no Velho Testamento, nós vamos ler mais sobre o Shabat, mas de forma resumida. Escreva aí do lado. Shabat é o 7º dia da semana judaica. Para nós, sábado. Então, o nome que nós damos para o 7º dia, sábado. O nome judaico, na semana judaica, para sábado é Shabat.
tá? No estudo que eu vou te entregar eu falo um pouco mais sobre o Shabat, mas isso vai se repetir, então vamos ganhar tempo, tá bom? Então o Shabat é igual a sábado, o 7º dia da semana judaica. Versículo 22. Eles admiravam-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eu fiz uma anotação adicional lá no estudo falando sobre isso aqui, tá? Jesus ensinava com autoridade e não como os escribas. As pessoas percebiam a diferença no modo de Jesus falar, porque os escribas falavam daquilo que estava escrito, eles focavam na interpretação da Torá, dos livros de Moisés. Jesus falava com autoridade, ele sabia do que estava falando, era diferente o jeito dele falar. Então as pessoas ficavam admiradas com aquilo. Versículo 23. E ali estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e ele gritava dizendo: deixe-nos sozinhos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste destruir-nos? Eu sei que tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. Então veja, a única coisa que Jesus fez aqui foi dizer: sai dele. Ponto. Manifestação de espíritos imundos são reais? São. Na Bíblia, todas as manifestações são reais. Hoje em dia, nem 100%. Mas existem. Eu já comprovei. Versículo 27. E eles todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si, dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Doutrina, gente, quando se fala sobre doutrina, é tipo assim, uma coisa que todo mundo pode fazer. Então, quando eles falaram assim, peraí, esse homem está ensinando coisas, e o que ele acabou de fazer aqui é uma nova doutrina? Todo mundo vai fazer isso? Eles ficaram maravilhados com aquilo. Aquela prática, né? Aquele exorcismo, vamos dizer assim. Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Versículo 28. E imediatamente sua fama se espalhou por toda a região ao redor da Galiléia. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André com Tiago e João. Mas a mãe da esposa de Simão estava deitada, doente, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela os serviu. E quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e os possuídos com demônios, e toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos, não diz todos, ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. E aí? Será que eu já posso começar? Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar as pessoas terem mais afinidade com a minha pessoa? Deixa pra lá. Não vou comentar muito não, mas o texto é claro, né? O texto é claro. Expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem. Você vê demônio falando hoje em dia por aí? Nos púlpitos das igrejas? Bom, deixa eu me segurar aqui. A gente vai se soltando no decorrer do ano. Versículo 35. E de madrugada, levantando-se muito antes do dia clarear, ele saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E ao encontrá-lo, disseram-lhe: todos os homens procuram por ti. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu possa pregar ali também. Porque para isso é que eu vim. Versículo 39. E ele pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe
ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: se tu quiseres, podes purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou-o e lhe disse: eu quero, seja purificado. E tendo dito isso, imediatamente a lepra saiu dele e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu, dizendo-lhe: olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Grife isso. E agora preste atenção aqui, foque aqui. Não escreva nada agora. Preste atenção, porque aqui pode incorrer um erro doutrinário. A falha de interpretação desse texto tem sido base para algumas pessoas incorrerem em erros doutrinários. Veja o que aconteceu aqui nessa leitura. Então, isso está no estudo que eu anotei, eu vou colocar depois no grupo. Então veja, aqui, do versículo 40 ao 45, narra uma cura. Nós acabamos de ler, foque aqui para você poder entender. Narra uma cura. Só que narra uma cura com quebra de protocolo. Por que quebra de protocolo? As leis relacionadas à lepra, e essas leis estão em Levítico 13 e 14, futuramente nós vamos ler, as leis eram severas quando alguém tinha alguma doença de pele. Um leproso não poderia chegar perto de ninguém. Um leproso não poderia andar livremente na cidade. Então, as únicas 2 vezes que nós vemos aqui um relato de cura de doença de pele é essa aqui e depois dos 10 leprosos que foram curados. Talvez você já ouviu falar sobre isso. Então, quando o texto diz assim, ó, e vindo a ele um leproso, vindo a ele, ou seja, o texto está dizendo que um leproso foi até Jesus. Isso é quebra de protocolo. A lei dizia que se algum leproso fosse pego fazendo isso, ele teria que ser acusado, apontar o dedo para ele, as pessoas teriam que começar a gritar: leproso, 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 até ele sair da cidade, para não contaminar ninguém, e poderiam até apedrejá-lo, se ele não quisesse sair. Então, o leproso quebra o protocolo e vai até Jesus. E ele fala assim, ó: se quiseres, podes purificar-me. Ou seja, se quiseres, reconhecendo o poder de Jesus e a submissão à sua vontade. É a sua vontade, não a minha. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Diferente do que vemos hoje em dia. Deus quer, Ele pode, Ele tem que fazer. Cobre de Deus a sua cura. Calma, Anderson. Vou me soltar mais para frente. Então, você vê uma quebra de protocolo. E em sequência, reconhecimento, a submissão. Seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus também quebra o protocolo. Jesus agora vai começar a entrar em confronto com os fariseus, com os religiosos da época. Por quê? Jesus toca no leproso e fala: eu quero. Ninguém poderia tocar, segundo as leis de Moisés. Se alguém tocasse no leproso, essa pessoa também se tornaria impura. Ela também teria que ser expulsa da cidade. Jesus quebra o protocolo, toca no leproso, ele viola a lei do Antigo Testamento e torna aquela pessoa pura. E imediatamente, Jesus ele fala para ele: olha, agora, o que você deve fazer? Não fale para ninguém. Não fale para ninguém o que aconteceu aqui, porque, né, ele poderia, enfim, ser apedrejado, etc. e tal. O que você faz? Vá ao sacerdote e apresente, versículo 44, né? Mostra-te ao sacerdote, lá no meio do versículo,
e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho. Para lhes servir de testemunho. Então, não fale para ninguém, vai até o sacerdote, apresente as coisas que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Então, o que a lei determinava? Que se algum leproso se achasse curado, estou curado, não tenho mais lepra, ele deveria ir até o sacerdote, apresentar uma oferta, um animal. O sacerdote ia avaliar, o sacerdote ia mandar o leproso tirar a roupa todinha. É o único que tinha autoridade para fazer isso. Ele ia avaliar a pele do leproso, ver certinho se não tinha nenhuma mancha lustrosa. E se não tivesse, o sacerdote era o único que poderia dizer: você está curado, volta para a civilização. Então, quando Jesus fala, vai ao sacerdote e se apresente, Jesus ele está dizendo, vai lá e faça como está determinado na lei para servir de testemunho, para que os sacerdotes vejam que você foi curado e como você foi curado. Fale para o sacerdote o que está acontecendo aqui. Então, o que acontece? Hoje em dia, existem pregadores que usam essa passagem para dizer o seguinte: nós estamos na dispensação da graça, mas nós ainda temos que cumprir os ritos da lei, sim. Porque Jesus, quando esteve aqui, quando ele curou um leproso, ele mandou o leproso procurar o sacerdote, porque isso estava na lei de Moisés. Então, é um erro grave de interpretação e pode embasar falsos pregadores a conduzirem as pessoas a praticarem cerimônias descontinuadas por Cristo. Quando dizem, nós estamos na época da graça, mas Jesus mandou cumprir coisa da lei, rituais da lei. Quando ele mandou o homem, Jesus cura o homem, manda ele procurar o sacerdote. Sim, mas tem um contexto. Qual o contexto? Para lhe servir de testemunho. Porque estava acontecendo ali uma cena de quebra de lei, quebra de protocolo. Hoje em dia não tem mais esse tipo de lei no nosso meio. Um leproso não precisa mais andar escondido. Vocês estão vendo como é preciso interpretar o texto? Entender tempos, épocas, tudo aquilo que nós já falamos nos 2 primeiros dias? Isso é muito importante isso. Versículo 45, mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Vamos lá para o capítulo 2. E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. Imediatamente, muitos se reuniram de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava, e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas, que argumentavam em seus corações: Por que este homem fala blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Grife a palavra blasfêmias e anote do lado: blasfêmia. Anote aí do lado. Grife a palavra blasfêmia e anote do lado. Blasfêmia. A pena para a blasfêmia era morte por apedrejamento. Quem praticasse blasfêmia teria que ser morto apedrejado. Então veja, os escribas, os que escreviam as leis, conheciam as leis, quando viram Jesus falando aquilo, começaram a pensar no coração. Jesus conhece os corações. É blasfêmia. Vão apedrejar esse homem. Versículo 8. Imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre essas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te,
toma o teu leito e anda. Então Jesus, eu anotei isso, está lá no estudo. Eu anotei, mas vai anotando aí o que você achar interessante. Então Jesus, para provar que ele poderia perdoar pecados, porque como que eu provo que eu posso perdoar pecado? Eu estou falando, seus pecados são perdoados. Eles estão dizendo que eu não tenho autoridade para isso. Então Jesus faz uma provocação. Ele pergunta dizendo o seguinte: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta, toma o teu leito e anda? Mas para que as pessoas... mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai pelo teu caminho para a tua casa. E imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam, glorificavam a Deus, dizendo: nós nunca vimos algo assim. Ou seja, ali Jesus provou que ele tinha autoridade para perdoar pecado, porque ele fez o mais difícil, que era mandar um paralítico levantar. Então as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Versículo 13. E ele saiu outra vez para a beira do mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Versículo 14. E quando ele passava, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Grife coletoria, escreva aí do lado. Versículo 2, capítulo 2, versículo 14. Coletoria. O que é coletoria? Coletoria é tipo uma tenda da alfândega. Já viu quando vai cruzar ali a fronteira do Paraguai com o Paraná? E ali eles têm uma aduana, onde eles ficam fiscalizando se o imposto foi pago ou não. Alguns passam direto, outros eles apreendem, vê, pagou imposto, não pagou, tal. Então, a coletoria era tipo uma tenda que eles colocavam, e no meio do caminho as pessoas iam passando e alguns eles iam puxando, e os coletores, conhecidos como publicanos, servidores públicos, eles tinham uma fama muito ruim. Eles tinham a fama de roubar as pessoas. Levi, ele era um coletor de impostos, e Jesus chama ele para ser um discípulo. Largar a vida pública e servi-lo. Versículo 15. E aconteceu que quando Jesus reclinou-se para comer em sua casa, muitos publicanos e pecadores reclinaram-se também junto com Jesus e os seus discípulos, porquanto eram muitos, e eles o seguiam. E quando os escribas e fariseus viram-no comendo com publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e vieram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus: podem os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm consigo o noivo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar naqueles dias. Nenhum homem põe pedaço de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo novo rompe o velho e faz-se maior rasgo. E nenhum homem põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e o vinho derrama. E os odres se perdem, mas o vinho novo deve ser colocado dentro de odres novos. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo, e no dia do Shabat, os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. Eu já falo sobre isso aqui. O que está acontecendo aqui do versículo 15 ao 22? Veja, Jesus foi questionado sobre comer com publicanos, que tinha uma fama muito ruim, já falei para vocês, e com pecadores. Pecadores eram acusados de não praticar as leis, de violarem as leis. Então os escribas e os fariseus acusam Jesus de não seguir o ensino da época. Como que pode um homem religioso que diz que obedece às leis
andar com esse tipo de gente. Questionaram também sobre o jejum. Por que que os fariseus estavam jejuando, os discípulos de João estavam jejuando e os discípulos de Jesus não jejuavam? Então, Jesus começou a ver que eles estavam questionando por causa dos ensinos religiosos da época. O que Jesus faz? Começa a falar por parábolas. Fala do noivo, fala do remendo de pano novo em vestes velhas, ele fala do odre velho e do odre novo. Então ele começa a falar por parábolas. Então eu falei para vocês que quando fosse uma parábola eu ia avisar que a gente precisa interpretar, precisa entender o que aquela parábola quer dizer. Então veja, por exemplo, acerca do jejum. O único jejum obrigatório naquela época era o jejum no dia da expiação de pecado. Era um jejum obrigatório. Só que os fariseus, os religiosos da época, eles acrescentaram segundas e quintas, toda segunda e toda quinta, as pessoas precisavam jejuar por um ato de piedade. E os discípulos de Jesus não estavam jejuando. Os discípulos de João estavam jejuando, estavam contristados porque João tinha sido preso. Os fariseus jejuavam por cumprir ritos religiosos, expiação de pecado. Jesus fala, olha só, o noivo está aqui com eles vão jejuar para quê? Os discípulos de João estão jejuando porque João foi preso, estão contristados. Vocês estão jejuando porque acreditam que o jejum é para expiação de pecado? Eu sou a expiação de pecado. Para que eles vão jejuar se quem perdoa pecado está aqui? Agora, quando o noivo for retirado, pode jejuar, pode ficar triste. Isso vai acontecer um dia. Jesus também seria retirado por um tempo. Isso a gente vai ler mais para frente. Então, Jesus ele fala o seguinte, olha, na verdade é o seguinte, o que eu estou falando aqui é um ensino muito novo. É um ensino novo. E vocês estão acostumados com o ensino velho. Não vai dar certo esse negócio? Sabe por quê? Do mesmo jeito que não coloca um vinho novo em odre velho, não vai dar certo de jeito nenhum, não vai ser possível integrar o ensino novo, que é o ensino de Jesus, às estruturas e práticas religiosas do judaísmo tradicional, que era o ensino velho. Não vai dar. Por que ele usou a parábola dos odres? Por quê? Porque um odre para vinho, ele era feito de couro, de pele de bode macia e flexível. Então, quando colocava o suco puro da uva dentro de um odre feito de pele de couro, o que acontecia? Aquilo, depois de um tempo, de tanto ficar fechado, fermentava e esticava o couro. Fermentava para se tornar ali o vinho. Então Jesus está dizendo o seguinte, o odre já está velho, já está esticado. Se eu pegar e colocar mais vinho novo, vai rachar, vai estourar, não vai dar certo, vai romper. Então, da mesma forma é o que está acontecendo aqui. O meu ensino é muito novo, vocês não vão aguentar. Eu chamo isso de explosão de mente. Quando a gente vê um ensino novo, um ensino renovador de mente, eu falo para as pessoas, explodiu a mente. É muita coisa para a nossa mente. Então, esse é o confronto. Por isso que Jesus ele usou esse estilo de parábola para falar com os fariseus. A gente hoje em dia vê também alguns religiosos aí, alguns líderes religiosos, querendo usar essa prática para alienar pessoas, dizer, olha, você não pode misturar os vinhos, você não pode ouvir uma pregação daqui e uma pregação de outro lugar, porque isso é misturar os vinhos. Não, isso é prática de alienador. Líder que quer alienar a pessoa só na igreja dele. Porque o misturar os vinhos seria, eu não posso praticar coisas do judaísmo e coisas da nova aliança. Eu não posso ter na minha igreja práticas do judaísmo e práticas do cristianismo. Não tem nada a ver isso. E a gente vê muito isso hoje em dia também. Isso seria misturar os vinhos. Bom, continuar aqui porque a hora está avançando. Versículo 23. E aconteceu que ele passou entre os campos de trigo no dia do Shabat, e os seus discípulos começaram, enquanto eles iam, a arrancar espigas de trigo. Então veja, era no sábado não podia trabalhar, sábado não podia fazer nada, e os discípulos estavam colhendo espigas de milho. E os fariseus lhes disseram, vê, porque eles estão fazendo, vê,
por que eles estão fazendo no dia de Shabat o que não é lícito? Mas ele lhes disse, nunca leste o que fez Davi quando teve necessidade e estava faminto? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus nos dias de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da preposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que com ele estavam? E disse-lhes, o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Shabat era um dia de descanso. O dia do descanso foi feito para o homem descansar. Versículo 28, desculpe. Portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Então, Jesus mais uma vez aqui foi confrontado, porque os seus discípulos eles estavam colhendo espigas no dia de sábado. Aí os fariseus viram aquilo e falaram, não pode fazer nada no dia de sábado. Só que os discípulos estavam com fome. Então Jesus, para se defender, ele pega e fala de Davi, que Davi é um nome aclamado até hoje em Israel. Fala assim, tá bom, vocês estão falando dele. Vamos fazer o seguinte, vocês estão achando que eles estão quebrando uma lei para comer, né? Vocês lembram de Davi? Davi, quando teve fome, entrou com os homens dele na casa de Deus e comeu o pão da preposição. Sabe o que é o pão da preposição? Depois nós vamos ler isso no Velho Testamento. Eram 12 fileiras de pães, 12 tiras de pães, 12 pães grandes que eram colocados representando as 12 tribos de Israel dentro do santuário. Ninguém podia comer aquele pão. Ninguém podia comer, só os sacerdotes. Davi estava com fome, entrou lá na casa de Deus, pegou os pães da preposição, deu para os homens comer e ninguém falou nada, era o rei. E ninguém ousaria falar nada também naquela época contra Davi. Jesus, muito sábio, né? Gente, vou ficando por aqui, já deu aí, como dizem, né? 1 hora de relógio. É os primeiros dias, então tem que explicar muita coisa, a nossa metodologia de ensino. Nos próximos dias vamos enxugar um pouco mais no horário. Prometo para vocês, vou me esforçar ao máximo para isso, tá bom? Mas é isso, gente. Estão gostando? O que vocês estão achando? Coloque aí nos comentários. Vocês estão achando interessante? Está dando para entender? Vocês estão vendo como que devemos interpretar a Bíblia? Está fazendo sentido para você? Deixa aí um comentário, coloque aí por gentileza. Está encerrada a nossa leitura de hoje. Que o Senhor te abençoe. Agora eu vou dar uma lida aqui, vou resgatar aqui os comentários. Eu procurei focar na leitura. Logo mais eu coloco lá no grupo do WhatsApp o estudo de hoje, tá? As minhas anotações de hoje. Logo mais eu coloco lá para te ajudar. Um abraço de fé e força. Amanhã a gente se encontra.